Olá, pessoal. Nós todos acompanhamos o julgamento, né? O julgamento do Bolsonaro e dos outros, né, que estavam com ele na tentativa de golpe. E a gente tinha quase certeza que ele ia ser condenado, né? E todos os outros. Por quê? Eles, é, eles usam, né, a extrema-direita usa uma narrativa, né, de falar assim: ah, mas o golpe não se cumpriu, o golpe não aconteceu, então não é crime. Mas eles esquecem que existe uma coisa chamada Constituição Brasileira que comanda, né, que rege, né, os pilares das nossas leis aqui no Brasil, né? E só o fato de você planejar, articular, né, ou articular um assassinato, um roubo, seja lá o que for, isso já é considerado crime. E, e assim, todos os ministros, né, o Alexandre de Moraes, o Dino, o Zanin, a Carmen Lúcia, foi o que bateram o martelo para que a condenação fosse realmente feita. Infelizmente, o Fux, né, votou daquela forma horrorosa, porque ele passou o dia inteiro lendo o voto dele, né? Porque os votos deles não são simplesmente ele chegar e falar assim: "Ah, meu voto é fulano". Não, né? Eles têm que explicar, eles têm que, enfim, né, dar os mínimos detalhes, né, do porquê do voto que eles vão dar. E no final ele falou que, né, o Bolsonaro não poderia ser julgado pelo STF, que o STF não tinha competência de julgar o Bolsonaro. Condenou todos os outros, condenou o Mauro Cid, que foi quem delatou todos os outros, e menos o Bolsonaro. Horrível, porque eu conheço pessoas da justiça, pessoas advogados, que é o mundo deles, né? Ali. E eles falam que aquilo ali foi a maior aberração do judiciário no STF. Que ele falou coisas assim, como se diz, não, o Bolsonaro não precisa ser preso, não precisa ser condenado, não precisa. Que não cometeu crime, né? Para ele, no sentido daquele voto dele, eu acho que ele não cometeu nenhum crime. Só que, se a gente for olhar a história, né, do Fux, a gente vê que ele, né, nunca foi lá essas coisas, né, dentro do STF. Infelizmente, foi a Dilma Rousseff que colocou ele lá no STF. Mas ele, né, ele nunca foi, né, aquele ministro que sempre julga os casos como deve ser feito. A condenação veio, todos foram julgados e condenados. A gente ficou feliz, a gente comemorou. Por quê? Porque Bolsonaro, ele não só articulou dar um golpe e acabar com a nossa democracia, como ele articulou um crime, como ele planejou matar pessoas. Enfim, né? Todos sabem o que ele planejou. Porque ele não admitia perder. Porque ele não admitia perder para um Lula que foi eleito democraticamente pelo povo. Simplesmente isso. Aí até hoje eles ficam na narrativa de que não houve golpe.
eles já chegaram a falar que eram os petistas infiltrados que quebrou o Congresso, eles já falaram que não houve golpe, eles já... Enfim, as maiores aberrações e alienações que você pode imaginar. A gente comemorou, mas a gente também não pode se desligar que aqueles ministros do STF, lá no passado, foi quem julgaram, né, também, e condenaram o presidente Lula sem prova nenhuma. Afinal, quem determinou mesmo a prisão do Lula foi o Moro, né? Porque na realidade o Lula não foi julgado pelo STF. Não foi julgado pelo STF, foi julgado pela Polícia Federal e pela Lava Jato. Que todo mundo sabe o que foi a situação da Lava Jato. Para que foi que criaram a Lava Jato? E qual foi a intenção da Lava Jato aqui no Brasil? Só que teve documentos, teve processo, teve habeas corpus, teve um monte de coisa que ia para o STF também e nunca liberaram nada para o Lula. Do mesmo jeito, também foi eles que votaram a favor do impeachment da Dilma. Permitiram que todo aquele golpe acontecesse com a Dilma, porque hoje nós sabemos que aquilo ali também foi um golpe contra a Dilma. Nós sabemos hoje que ela não fez nada do que aqueles caras, como deputado, falavam que ela tinha feito. Simplesmente eles deram um golpe nela porque ela não aceitou fazer parte da roubalheira, das falcatruas que eles fazem. E aí eles não aceitaram. Porque eles achavam que ela seria mulher, seria muito mais fácil manipular, vamos dizer assim. Só que não foi, né? Quebraram a cara. Aí se revoltaram e botaram ela para fora. E o Bolsonaro tem provas, né? E diferente do Lula, diferente da Dilma, o Bolsonaro tem provas em cima de provas. Que ele tentou dar golpe, que ele planejou assassinato, que ele planejava as piores coisas possíveis para o Brasil. E não só esse, né? Ele foi julgado pelo crime de tentativa de golpe, mas ele não só tem esses processos. A gente sabe que ele tem outros. Mas esse já valeu muito. Independente de vir um, mais um, e mais um, e mais outros. Porque só o fato dele, né, na pandemia, ironizar de quem estava numa sala de UTI morrendo sem ar, sem poder respirar. Falar que não era coveiro porque, como disse, não tô nem aí para quem esteja, né, indo embora. O preço das coisas durante a pandemia e depois, né, dos alimentos, né? Destruiu todos os armazéns da Conab e os estoques da Conab para que as coisas ficassem bem mais caras. Por que que ele destruiu? Ele destruiu com a intenção que a alimentação ficasse mais cara e o pobre não pudesse comprar. Simples assim. Porque ele sabia que os armazéns da Conab com os estoques, se ele jogasse no mercado, as coisas baixavam. E o que foi que ele fez? Ele vendeu para os empresários, vendeu para pessoas particulares. Ele destruiu todo o estoque da Conab. E não colocou no mercado. Se ele tem colocado os estoques da Conab no mercado, o óleo não tinha chegado a R$ 15, a carne não tinha chegado a 60, R$ 70 o quilo, né? Da picanha, né? Como é tão falado a história, mas chegou quase R$ 80. 1 quilo de frango chegou a mais de 30. 1 quilo de peito de frango sem osso.
Então, isso para a justiça não é considerado crime. Acredito que não. Que ele não foi julgado por isso. Ele foi julgado pela tentativa de golpe mesmo. E pelo plano enfim, né? De planejar acabar com a vida do Lula, do Alckmin e do Alexandre de Moraes. Porém, para mim, como ser humano, como cidadã brasileira, é um crime você destruir todo um estoque de alimentação visando que as coisas no comércio fiquem mais caras. Por quê? Para beneficiar empresários, para beneficiar pessoas que eram a favor dele e que gostariam de ficar cada vez mais rico. Que tanto que ficaram. Foi comprovado que as pessoas ricas no mundo inteiro, durante a pandemia, elas ficaram mais ricas e os pobres ficaram mais pobres. Por quê? Porque tudo ficou mais caro, tudo encareceu mais. E aí os ricos se beneficiaram disso. Para mim, como ser humano, isso é um crime com a população. Infelizmente, ele não foi julgado por isso. Mas, em tudo que vem uma condenação, a culpa recai, né? Vem uma condenação de um que é para pagar aqueles, às vezes, até que não são considerados crime perante a nossa justiça, mas se torna até um crime, uma falta de respeito com a humanidade. No momento que ele ironizava das pessoas sem ar, no momento que ele falava que não era coveiro, no momento que ele mandava o jornalista ir para aquele lugar, no momento que ele falava mal das mulheres, porque ele falou mal das mulheres o tempo todo, no momento que ele, né, como eu acabei de falar, destruiu todo o estoque da Conab, visando realmente a alimentação ficar mais cara. Por quê? Porque a extrema-direita, infelizmente, ela abomina o pobre, o trabalhador, no mercado comprando o que comer. Ela abomina o trabalhador no mesmo mercado que eles. Agora, assim, venhamos e convenhamos que um trabalhador assalariado, ele não consegue comprar no mercado que os milionários compram. Eu moro aqui em São Paulo, mas eu sei que tem mercados na capital, mas eu não moro na capital. Eu sei que tem mercados na capital que só milionário frequenta, que só rico frequenta. Talvez um trabalhador, um assalariado, entre lá para comprar uma coisa muito específica. Mas um assalariado trabalhador, ele não consegue fazer uma feira no mercado que fica na região dos Jardins, na região de Pinheiros, enfim, uma região nobre de São Paulo, não existe isso. Só que o ódio é tanto do trabalhador, o Bolsonaro incentivou tanto ódio à população trabalhadora, à população de esquerda, à população mais pobre, ele incentivou tanto ódio que eles não aceitam nem que o pobre, que o trabalhador, ele vá para um mercado normal, um mercado comum, um mercado acessível a todo mundo. Eles não aceitam. Eles querem ver o pobre cada vez pior, o assalariado cada vez pior. E assim, se eu for citar a lista de coisas que o Bolsonaro deixou de fazer, eu vou passar horas aqui falando. E não tem como, né? O vídeo também não pode ser tão longo. Mas é isso. A condenação do Bolsonaro nos deixou felizes. Comemoramos por conta de todas as atrocidades que ele fez. Lógico, a principal condenação dele foi a que os ministros, né, dele, da trupe dele, foi do golpe, da plano de assassinato, enfim. Mas assim, foi tanta atrocidade que ele fez contra a nossa população, contra nós, que uma condenação que ele teve, a gente já pulou de alegria. Porque é revoltante você parar para pensar que um presidente da República debochava da população da forma que ele fazia.
Então, pessoal, por isso, vocês se inscrevam no meu canal, comenta, compartilha, curte, ativa o sininho, que quando eu publicar os vídeos, vocês serão notificados. E até a próxima.